Fala galera do INSPER, professor Pedrão, e eu vou resolver aqui com vocês as questões de número 18 em diante, certo? O Zoom já veio aí, zumbi, zoom, sim, menos um, menos um, já veio aí resolver com vocês as primeiras questões, e agora vocês estão comigo, sem mais delongas, vão arrepiar nessa parada. Vamos para a primeira questão aqui, a questão 18. O cara fala pra gente, o menor número inteiro e positivo que deve ser multiplicado por 2012 para que o resultado obtido seja um cubo perfeito, um número cubo perfeito, espetáculo. Cara, primeiro, se o cara me falar que tá surpreso de aparecer o número 2012, pô, todo mundo avisou, essas provas adoram usar o ano em questão, certo? No caso, 2012 é o ano, tá um espetáculo. Questão muito fácil, ridícula eu diria, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2012 e fatorar. Sabe aquele esqueminha? Dá por 2, dá por 2, E você vai descobrir que o 2012 é, na verdade, 2 ao quadrado vezes 503. O que, só para dar um toque, é um número bem chato para você descobrir que é um número primo, né? 503. Tem cara tentando dividir até agora. Dá por 7, não, dá por 11, não, dá por 3, não, né? Depois, você vai ter 2 ao quadrado vezes 503, esse 2012 fatorado em números primos, certo? Para que isso seja um cubo perfeito, eu preciso que todos os termos estejam ao cubo. Então é só ver o que falta, multiplicar aí para ficar tudo ao cubo. O 2 ao quadrado para virar o cubo, falta um 2 só, espetacular. E o 503 para virar um cubo perfeito, faltam 2 503, por isso que eu vou colocar 503 ao quadrado. Multiplicando isso aí, eu vou ter já o nosso cubo perfeito, certo? O chato só é calcular esse 2 vezes 503. Ai, coisa horrível, uma desgraça, certo? Tudo bem. Próxima questão, que essa foi muito fácil, só para aquecer, né? Tamo aí de bobo, tal, não sei o quê. Próxima questão, ele fala, considere um polinômio p de x. E eu pergunto, você considera o polinômio? Porque eu considero ele demais, cara, esse polinômio é parceiro, certo? Então considere esse polinômio p de x de grau 3 e coeficientes reais tais que... E ele falou pra gente que o p de x ao quadrado é 3 vezes p de x. E aí basicamente ele fala, esse cara possui um total de 4 raízes reais, todas de multiplicidade de 1. Não pode ter raiz dupla, certo? E ele quer saber, dentre as figuras apresentadas, a única que pode representar o gráfico de p de x é... Bom, é meio medonho, o cara tá olhando o gráfico, tá meio desesperado, mas para aí, a gente só consegue começar dessa relação que o cara passou aqui, certo? Então é por ela que a gente vai começar. Vamos para a resolução. Eu vou falar, sendo p de x um polinômio de terceiro grau e coeficientes reais, eu vou ter que o p de x ao quadrado vai ser igual a 3p de x. Daqui você pode fazer o que você quiser, bota em evidência, dança, samba, faz tudo o que você quiser e você vai chegar à conclusão que o p de x é igual a 0, é uma das soluções, ou o p de x vai ser igual a 3, certo? Só que peraí, antes de chegar nessa conclusão final de que a alternativa certa é a C, vamos olhar no nosso gráfico, certo? Vou voltar um pouquinho e vem aqui para o quadro comigo, certo? A única alternativa que a gente tem que vai apresentar essa situação toda especial, que para p de x igual a 0 e p de x igual a 3, eu tenho 4 soluções, vai ser o item C. Por quê? P de x igual a 0 está aqui. Eu vou ter já 3 soluções. Por fim, o p de x igual a 3 e eu tenho a última solução que faltava. Então aí, nossas 4 soluções, certo? Qualquer um dos outros gráficos não vai apresentar essa situação, não vai dar certo, você não vai ter essas 4 soluções, tudo bem? E aí, voltando para a resolução, a gente cai aqui, observando os gráficos, o único que vai corresponder com a situação que eu quero é justamente o gráfico da alternativa C, tudo bem? Como diz o Zoom, questões de ataque imediato até agora, espetacular o termo, certo? Representa bem o que são nossas questões do INSPER. Aquela questão que ela é mais demorada aqui do que na resolução em si. Questões muito boas, diga-se de passagem. Vamos para a próxima, vem comigo. E o cara fala, sendo P uma constante real positiva, considere a função f dada pela lei. Φ de Chester vai ser igual a menos x sobre P mais 9/4, se esse x for menor ou igual a p, e p de x menos 2p, se o x for maior ou igual a p. E cujo gráfico está representado a seguir
fora de escala. É importante, senão o cara vai lá com a reguinha e tal, quer fazer besteira, quer fazer pirraça. Não, vamos na matemática então, meu irmão. Vem comigo, vem comigo. Eu vou pegar esse ponto P, já que ele está dentro das duas funções da brincadeira, tanto da primeira quanto da segunda, x menor ou igual a P, x maior ou igual a P, eu vou pegar na primeira e calcular esse f de P, certo? Eu vou ter menos P sobre P, corta esse bragging nights, agora, certo? Mais o 9/4, você vai cair que isso é 5/4, um espetáculo. Jogando essa informação na segunda parte da funçãozinha que eu tenho, eu vou ter o x valendo P, vai ficar P ao quadrado menos 2P, que vai ser igual àqueles 5/4 que eu acabei de descobrir, certo? Tenho que trabalhar com o P maior que zero, já que ele está dividindo na parada, e eu nunca posso dividir por zero, é haram, haram, não pode, certo? Eu vou resolver a equação de segundo grau e cair que esse P, no fim das contas, vai ser 5/2, alternativa E, perfeito? Por enquanto não está tendo muito terror, né? Aquele esperado do INSPER, um gráfico, um enunciado, mas basicamente o caminho é meio óbvio. O enunciado te traz uma informação e você usa essa informação para matar a questão, certo? Vamos para frente então. 21 e agora sim, uma questão de um campeonato de futebol, certo? Campeonato de futebol espetáculo. Caramba! Certo? Esse campeonato de futebol, vamos ficar aqui enquanto as crianças arteiras jogam, tem 20 equipes, 4 delas são consideradas times grandes, e numa rodada desse campeonato, no qual um total de 20 equipes vai disputar um único jogo, certo? Houve exatamente 3 partidas envolvendo pelo menos um time grande. O total de gols marcados nessas 3 partidas foi 2. Então ele contou pra gente que eu tenho aí essas partidas com times grandes e o total de gols que rolaram nessas partidas de times grandes foram 2 gols. Apenas com essas informações concluiu-se que nessa rodada necessariamente, questão de lógica, vamos com tudo. Tem uma série de alternativas chatas e basicamente eu vou usar a técnica do pessimista. Vou mostrando um caso que zique todas elas, certo? Ah, não pode por quê? Vou mostrar um caso que já atrapalha a existência dela. A B, por quê? Vou mostrar um caso que atrapalhe. Testando todos os itens, certo? Eu vou conseguir ver qual item que está certo e qual item que está errado, tudo bem? Então o cara vai começar. Se eu tenho 3 times grandes, nesse universo de 20 equipes, certo? Eu vou ter 17 times pequenos. Aí eu vou analisar todas as possibilidades de jogo que podem acontecer aí nessa brincadeira. Eu vou ter uma partida, certo? Envolvendo time grande contra outro time grande, uma partida GG, que beleza, perfeito? Depois 2 partidas envolvendo time grande com pequeno e por fim aí 7 partidas envolvendo time pequeno com pequeno. Para analisar isso, agora eu vou item a item, tentando quebrar as possibilidades. Olhando aqui só para as partidas com time grande, que é a GG, GP e GP, certo? Eu vou analisar a possibilidade desses gols para atrapalhar aí, para zicar as alternativas e chegar na certa, certo? Perfeitamente. Eu vou olhar aqui para a primeira, em que falava pra gente, ali, pelo menos um time grande marcou um gol. E aí eu vou criar um caso aqui, quando um time pequeno marca 2 gols em cima de um time grande e as outras partidas acabam 0-0. Isso já é um caso que atrapalha a existência do item A, já tá fora essa alternativa, tá miada. Depois, eu vou fazer o seguinte, a situação em que eu tenho um clássico entre grandes terminando 1-1. Já usei aqueles 2 gols que eu podia colocar e os demais jogos vão acabar com 0-0. Isso mata a alternativa B, que falava pra gente, pelo menos uma partida envolvendo um time grande não terminou empatada. Eu atrapalhei geral e botei todas terminando empatadas, certo? Depois, ele fala de um clássico entre grandes, um clássico espetacular, certo? E termina em 2-0 a favor do time grande. Também é um clássico entre grandes, é ou não é? E os demais jogos terminam 0-0. Isso já atrapalha a existência daquela alternativa C. O mesmo eu vou fazer para D. Um clássico entre grandes termina empatado e os 2 times pequenos ganham de 1-0 em cima dos grandes, tal. Pura zebra, façam suas apostas, ganhem seus bolões. Aí ele vai falar
que nenhum grande vence e isso invalida a alternativa D. Bom, eu já matei A, B, C, D, só pode ser a E, até um golfinho do SeaWorld mata agora. Mas vamos mostrar por que essa E tá certa. Eu vou fazer já o seguinte, se eu tiver uma situação em que mesmo um time pequeno com grande termine 2-0, os outros dois terminarão sem gol, certo? Inclusive o clássico entre grandes, 3 grandes anotam 0-0, certo? Isso já mostra pra gente que a alternativa E vai ser a alternativa certa. Questão lógica meio chata, texto, pipipi, papapá, a gente fica sabendo o que fazer, cansa e tal, mas matamos. Essa eu acho que é a questão mais enjoadinha até agora. Tchê-tchêzinho e tal, né? Nunca se sabe. Tudo bem. Próxima questão, vem comigo. E a lógica vem na sequência chulapando, meu irmão. Chulapando, certo? O cara fala, ai, Pedrão, eu odeio lógica, cara, eu pulo lógica. Meu irmão, olha nos olhos, cara. Como você vai pular lógica, rapaz? É pra matar, é lógico, meu irmão. É pra matar, certo? O cara dá então texto pra questão 22 para 23 e fala, um jogo é disputado por 2 pessoas e um tabuleiro quadrado 5x5. Aquele velho joguinho de tabuleiro que sempre rola em provas da GV e do INSPER. É um joguinho daqui, um joguinho dali, sempre envolvendo bolinhas, tabuleiro e um espetáculo de diversão. Ele fala, cada jogador de maneira alternada escolhe uma casa vazia do tabuleiro para ocupá-la com uma peça de sua cor, certo? Depois ele fala, ao final do jogo, se conseguir ocupar 3 ou mais alinhadas e consecutivas peças da mesma cor, o jogador vai ganhar uma certa quantidade de pontos que está aí tabelada pra gente. 3 na sequência ele ganha 1 ponto, 4 na sequência 4 pontos e 5 na sequência explosão de sabores 10 pontos, uma maravilha, certo? E ele dá uma explicaçãozinha de como isso vai acontecer, papapá, pra gente não se desesperar, certo? Vamos então matar isso aí. Ele fala, um jogo entre 2 pessoas terminou com o tabuleiro preenchido dessa maneira aqui. E ele quer saber qual foi a soma dos pontos obtidos pelos 2 jogadores. Basicamente é você ir vendo as linhazinhas para matar quem são as sequências de 3, 4 e 5, certo? Basicamente é um jogo chato pra caramba, compadre. Né? Esse jogo é chato, você vai botando depois até você analisar, contar os pontos, dá pra roubar e tal. É uma bagunça. Mas enfim, vamos lá pro quadro resolver aqui todas as situações possíveis. Vem comigo então. Primeiro, eu vou analisar as peças escuras, as pontuações de peças escuras. Eu vejo que eu tenho aqui 4 peças escuras na sequência, depois aqui na diagonal 3 peças escuras, outras 3 aqui, outras 3 aqui e para finalizar 3 aqui. Cada uma de 3 na sequência vale 1 ponto e a de 4 na sequência vale 4. Por isso que eu tenho essa situação que eu chego a 8 pontos aqui. Depois, se eu for analisar as bolas brancas, certo, que eu vou colocar, eu vou ter o seguinte, essas 3, espetáculo, depois essas 3 aqui, essas 3 aqui, essas 4 aqui e essas 4 aqui. Questão chata que precisa de uma certa atenção, muita gente come bola aí no meio, acaba esquecendo coisas, certo? Mas ela tem uma coisa para ajudar a gente, né? Eu vou mostrar, muita gente pode não ter reparado, mas aqui eu tenho a presença do nosso velho herói de infância. Ele veio e deixou subentendido, tá aí o Zorro para ajudar a gente na questão, certo? O espetáculo, ele deixou sua marca. Mas perfeito, depois de tudo, finalizando a contagem de pontos ali, eu vou ter um total de 20 pontos, o que nos dá a alternativa B, morta a questão, espetáculo de lógica. Só contar uma questão que a gente, não é de lógica, é uma questão de bom senso, vida louca, tal, tranquilidade, tique-tique, pó, uma questão de tchu-tchá, certo? Eu nem sei classificar, eu tô maluco, certo? Não obstante, vamos para a próxima questão. Obstante, palavra essa que eu não sei o que significa, mas achei bonito de falar aqui no momento, certo? Questão 23 fala pra gente. A figura mostra a situação de um tabuleiro durante um jogo, no momento em que 15 casas já haviam sido ocupadas. Aí dá lá a situação pra gente olhar. Fala, nessa configuração, o número máximo de pontos que o jogador de peça escura pode acumular no final do jogo também é ir lá arrepiando, usando bom senso, tentando matar. Então, para matar ela, vamos de volta para o quadro, rabiscar a brincadeira aqui, certo?
Eu tenho uma série de situações, mas como eu quero a pontuação máxima, a ideia é eu tentar conseguir o máximo de situações em que eu tenho 5 bolinhas na sequência, certo? Fazendo assim com que eu ganhe o ponto máximo, já que 5 bolas na sequência me vale aí 10 pontos, uma explosão de sabores, um espetáculo de ponto, uma sacanagem quase com a gente, certo? Aí, de todas as possibilidades que eu posso ter, as 5 bolinhas, eu vejo que o melhor jeito é quando eu formo essas 5 aqui e essas 5 aqui. Porque automaticamente eu já preencho aqui e consigo formar uma de 4 aqui que vale uma pontuação boa. E aí finaliza com essas últimas duas de 3, dando um total aí pra gente de 26 pontos. Os 20 com as duas de 5 na sequência, mais 4 pontos com as de 4 e 2 pontos com as duas de 3, certo? Mais uma vez, presença garantida do herói da galera. Ele também veio e deixou sua marca mais uma vez. É o Z do Zorro, o Z do Zoom, o Z de Zumba, certo? Maravilha, então, maravilha. Matamos mais uma questão de lógica. Esse negócio de lógica tá muito divertido, tá muito fácil, né? Tem gente que se desespera, tem medo de lá, tchê e tal, estranhão e tal. Não faça isso, homem, não faça isso, certo? Próxima questão, então, e essa questão eu gostei, cara. Eu gostei. Primeiro, o cara fala, no plano cartesiano, as retas R e S têm coeficientes angulares iguais a 1/3 e 2. O que já é legal reparar, essas retas também passam pela origem, o 0, 0, certo? Então quer dizer que aquele cara, coeficiente linear, onde essa reta corta o eixo Y, já é 0, já tem uma equação da reta aí. Uma que tem coeficiente angular valendo 1/3, já vai ser a Y é igual a 1/3 de x, e a outra já vai ser a Y igual a 2x. Aí ele fala, se a área do triângulo destacado na figura é A, então o valor de K é... Meu, tem cara que ficou a prova inteira tentando descobrir o A, mas não precisa, velho. Tá nas alternativas, olha lá que bonitinho. Alternativa 1... tem a alternativa A. Você não precisa descobrir o A. Se o enunciado te deu A, você pode usar ele à vontade. É como se fosse um número, uma carta na manga. É seu as na manga, meu irmão. Certo? O que eu preciso descobrir, aí sim, o valor de K. Ai, Pedrão, mas ele também não deu o valor de K. Cala a boca, velho. Ele tá perguntando o valor de K, você tem que responder. Certo? O que eu vou fazer aqui? Mais uma vez, vamos no quadro para não perder o costume. Fica lá rabiscando e tudo mais. Então, vem pra cá. Eu vou pegar e falar de um certo ponto aqui que tem coordenada x valendo A, certo? E a intersecção da reta R com a reta aqui T, certo? Oh, que maravilha, certo? Esse ponto eu consigo trabalhar jogando na equação da reta. Eu tinha visto que essa reta R era a reta y é igual a x sobre 3. Quando eu jogar esse x valendo Azinho e o y valendo K, eu vou ter a primeira relação aqui da brincadeira, que é que o A vai ser igual a 3K. Tudo bem? Depois, mudando a cor para ficar bonitinho, eu vou pegar o mesmo esquema com o ponto B, jogar, só que agora eu vou jogar na reta S, que eu também conheço, é aquela reta que tem coeficiente angular valendo 2, então vai ser a reta y é igual a 2x, certo? Fazendo a intersecção dela, quando x vale b com a reta aqui de cima, que é o y valendo k, eu chego na minha outra relação, certo? Tudo bem? E aí matou. Se ele quer saber essa área, o que a gente fez aqui para matar? Dadas várias possibilidades, uma delas foi calcular a área do triângulo grandão, certo? E da área do triângulo grandão, eu vou tirar a área desse triângulo pequenininho. Para os dois triângulos eu posso fazer a base vezes a altura, imaginando que aqui é o solo, certo? E ele está tombado para baixo. E aí a gente consegue matar de boa essa brincadeira. Eu vou cair nas equações lá embaixo, resolvendo ela, diversão para todo mundo, a família inteira agradece. Eu vou cair na situação que o K vai ser igual a raiz de 4A
sobre 5. Ai, Pedrão, eu tirei o 4 da raiz como 2. Pode? Até pode, mas você nunca vai achar alternativa, filho do homem, certo? Então, cuidado para não se desesperar. Ai, não tem 2 para fora da raiz, eu errei. Cala a boca, velho, né? A alternativa faz parte da questão, não se emocione, homem, certo? Próxima questão, então. Ele fala texto para as questões 25 e 26. Considere um losango ABCD em que M, N, P e Q são pontos médios dos lados AB, BC, CD e DA, um dos ângulos internos desse losango mede alfa, sendo esse alfa entre 0 e 90. Importante, não pode ser 0, senão me rolê, e nem 90 graus, certo? Aí na questão 25 ele fala, nessas condições, o quadrilátero convexo MNPQ é um quadrado, é um retângulo e não um losango, é um losango e não um retângulo, é não sei o que lá, calma. Vamos lembrar de uma coisa. Primeiro, retângulo tem todos os ângulos retos, retoângulo, espetáculo. Depois, o losango ele tem os lados iguais, todos os lados iguais. Oh, caralho, Pedrão, você tá me zoando, né? Essa propriedade é do quadrado. Não, você que se emocionou, cara. O quadrado realmente tem todos os lados iguais, porque ele é um caso particular de um losango, certo? O quadrado, ele tem os ângulos retos, ele é um retângulo, e também tem os lados iguais, ele também é um losango. Daqui essa alternativa B que ele falou, um retângulo que não é losango, certo? E aí depois a última que falta aqui é um paralelogramo. Paralelogramo tem os lados paralelos. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, certo? Vamos então resolver. Cara, o cara vai fazer um texto danado de longo aqui para explicar uma certa situação pra gente. Para simplificar um pouquinho, eu vou voltar lá pro quadro para poder fazer uns desenhos, uns tchatchazinhos que vão te ajudar aqui na brincadeira. Então, basicamente, ele está trabalhando com a situação de base média, né? Se eu considerasse esse triângulo aqui, olha lá, aqui até a base média, esse cara ia valer metade desse aqui, certo? O mesmo eu posso trabalhar para o outro triângulo e o outro ladinho aqui, a mesma situação. Esse cara vai acabar sendo metade desse aqui, certo? Como esse ângulo não pode ser 90 graus, ele tem que ser menor que 90 graus, essa abertura, essa diagonal sempre vai ser diferente da outra diagonal. Por isso que os lados vão ser diferentes, eles não vão ter o mesmo valor, certo? O que garante que essa minha figura não é um losango. Esse MNPQ, ele não é um losango porque tem um lado valendo diferente do outro, ele não tem os lados iguais, certo? Mas ainda assim, ele vai ter todos os ângulos retos sendo um retângulo. Tudo bem? Daí eu vou conseguir chegar na alternativa B, que falava pra gente que essa figura aí de dentro, o quadrilátero MNPQ, ele é um retângulo que não é losango. Tem todos os ângulos de 90 graus, mas não todos os lados iguais. Cuidado aí, certo? Vamos para frente, ainda sobre esse texto. Agora ele vai falar assim, se o alfa for igual a 60 graus, então a razão entre o perímetro do losango, a soma de todos os lados, e o perímetro do quadrilátero MNPQ, nessa ordem, é igual a... Opa! Show de bola! Se esse ângulo daí que ele deu for 60 graus, eu vou cair aqui num triângulo equilátero, certo? Esse triângulo equilátero facilita muito minha vida. Eu vou chamar o lado do losango de L e através disso eu vou descobrir as medidas aqui, tanto de MN quanto de MQ. Tudo bem? Aí, feito isso, como está aqui embaixo, eu consigo ter a relação das frações. O perímetro do losango vai ser 4L, L mais L mais L mais L, 4L espetáculo, e o de baixo ali eu consegui calcular que um dos lados vale L e o outro vale L raiz de 3. Fazendo essa fração e racionalizando, eu vou chegar aqui no 2, que multiplica a raiz de 3 menos 1, ou como estava lá na alternativa, 2 raiz de 3 menos 2, ele deixou com a distributiva aí, certo? Garantindo pra gente uma alternativa aí.
Essas duas questões 25 e 26 eram questões tranquilas, bem fáceis mesmo, só que muita gente acaba se confundindo, vê uma figura dentro da outra, aquelas propriedades do quadrilátero que às vezes o cara despreza, tanto faz, não lembra que é um losango, né? Que é o losango, balãozinho, tem nada a ver, né? Essa é uma representação genérica só. Tudo bem? Vamos pra frente comigo? Aqui, questão 27, cara, questão com gráficozinho, essa questão tá bombando, meu irmão. Isso aí tá bombando na prova, certo? Porque ele fala, para estimar o valor de log de 7 na base 128, uma pessoa dispunha somente do gráfico da função φ de Chester, que vai ser 2 elevado a Chester, reproduzida ao lado e fora de escala, certo? Aí ele fala, utilizando os dados do gráfico e algumas propriedades de potências, essa pessoa pode concluir que o log de 7 na base 128, um número bem chateante, vale aproximadamente, vamos descobrir, vamos tentar trabalhar com esse cara aqui junto, certo? O que a gente fez? Bom, primeiro eu vou falar que esse log de 7 na base 128 é um W qualquer. E eu vou aplicar a propriedade do log, que 128 elevado a 7, elevado a W, perdão, vai ser igual a 7. E aí eu vou ter que o 7 é igual a 128 elevado a W. Só que 128, danado! 128 é o 2 a sétima. E eu vou cair que 7 é igual a 2 elevado a 7W, certo? Mas vamos analisar o gráfico para ver esse negócio. O gráfico falava da função f de x que é igual a 2 elevado a x. Só que eu quero que essa função dê 7, eu quero que 2 elevado a um número, no caso 7w, seja igual a 7. Como que eu descobri esse x igual a 2,8? Do gráfico que você tem que usar. Quer ver? Vem comigo para o quadro para a gente rabiscar esse gráfico aí. Você tem que 2 elevado a alguma coisa, Pedrão, qualquer coisa é qualquer coisa, eu vou soltar um capetinha aqui, ó. 2 elevado a... né, o capetinha tem que ser igual a 7. Como eu tenho ali do lado a função de 2 elevado a qualquer coisa, eu vou ver nela para qual valor de x que a f de x seria 7. Olhando o valor que a f de x dá 7, eu vou descer até o chão e vou cair lá no valor de 2,8. Vale usar uma reguinha, fazer bonitinho. Avisamos todo mundo, leva a régua no índice para que facilita a brincadeira, certo? Aí a gente vai com tudo para matar a questão. Se eu tenho lá que aquele x é igual a 2,8 que eu tirei do gráfico aqui, certo? Eu vou poder falar que o 7w, o expoente do 2 que eu tinha, vai ser igual a esses 2,8. Jogo o 7 para lá, tudo tchazinho, vai ficar que o w, que era aquele log de 7 na base 108, vai ser igual a 2,8 sobre 7, uma explosão 0,4. Tudo bem? Maravilha. A alternativa tá lá, estou escondendo para fazer surpresa, é D. Tudo bem? Vamos para frente, questão 28, e dessa eu gostei também. Cara, essa questão não, parei, essa questão é boa. Eu gostei, achei legal, galera se desespera, tem aquela relação de área, tal, hexágono, né? E aí fica boa. Então ele fala, na figura a seguir, os pontos MN, P, Q, R pertencem aos lados do triângulo ABC, certo? De perímetro 6, de modo que AM é igual a AN, que vai ser 2x, e BO, que é igual a BP, que é igual a CQ, que é igual a CR, que vai ser o x. Dá esse gráfico e fala, se a área do hexágono aqui no meio, MNOPQRM, é metade da área do triângulo ABC, então o valor dx, no caso aí dex, é igual a, vem comigo, vamos ver lá. Primeiro a gente faz o seguinte, do enunciado eu posso colocar as situações aqui. Como o triângulo é equilátero, os lados valem 2, já que ele me deu perímetro 6. Inclusive eu estou curioso, duas questões falando de perímetro ainda aqui um pouquinho, mas é um termo legal que é raro de aparecer. Eu botei aqui os valores de 2x, 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 Chester, 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 todo mundo. E eu tenho que a área desse hexágono vai ser a área do triangulão menos os triângulos pequenininhos, certo? Tá aqui a relação que a gente fez. Ai, Pedrão, eu faço hexágono dividindo em triângulos equiláteros.
Calma, cara, isso é pro hexágono regular. Esse meu hexágono aqui parece mais o rascunho do demônio, não é? Aí o seguinte, trabalhando essas áreas, eu vou fazer do jeito que eu quiser. No caso, o melhor jeito, como são todos triângulo equilátero, a gente vai pensar naquela formulinha do triângulo equilátero, em que o L quadrado raiz de 3 sobre 4 vai ser a área. Jogando a situação, eu tenho lá a área do triângulo grandão, 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos a área do pequenininho de cima, menos a área dos dois piquititicos de baixo, vai ser igual a metade da área do grandão aqui, que vai ser o 4 raiz de 3 sobre 8. Se divertindo pra caramba, eu vou jogar pra lá, jogar pra cá e vou chegar em dois possíveis valores. Raiz de 3 sobre 3 ou menos raiz de 3 sobre 3. O cara se emociona, ai, mas não tem o negativo. É lógico que não, o x é lado, companheiro. Já viu um lado negativo de triângulo? Fala sério, né, compadre? Não vai rolar, não vai ter. Aí você vai, se fosse questão escrita, escreve bonitinho pra lá. O x negativo não rola ou miou o rolê. Os dois dão certo, tudo bem? Você vai cair, então, na alternativa A para matar essa parada, certo? Vamos pra frente. Questão 29, a gente tá cansado já, tá naquela hora que, meu, o cara tá bem louco. Triângulo, o que era um triângulo? E o cara vem pra gente uma questão de função. Questão bonita, questão legal. Que ele fala, uma função f cujo domínio é x pertencente aos reais, tá o que? X maior que zero. É tal que para todo A e B pertencente aos reais positivos e diferentes zero, verifica-se a igualdade f de A vezes B é igual a f de A mais f de B. Isso aí, na verdade, é a função log, né? Que o log de A vezes B é log de A mais log de B. Mas não sabe perceber isso aí, era só ver que quando você faz o f de duas coisas multiplicadas, você vai cair aí no f da primeira mais o da segunda. Isso é uma questão bem clássica, muito comum no INSPER. Todo mundo já fez sala de aula, fez imersão, fez resolução, fez laboratório, fez no tchatchazinho, fez na sala de aula, fez onde você quiser, certo? E ele pergunta nessas condições quanto que vale f de 2 mais f de meio. Resolução tão tranquila, ela já veio aqui. Das informações do enunciado, a gente vai chegar em três coisas. Primeiro, aquele f de A vezes B, que é igual a f de A mais f de B. Depois, eu vou falar, bom, então quer dizer que f de A, que é a mesma coisa que A vezes 1, vai ser f de A mais f de 1. E a outra coisa é, bom, se eu tenho f de 2 mais f de meio, eu posso fazer aquela propriedade ao contrário, juntar os dois e falar que isso aqui vai ser f de 2 vezes meio, que dá a mesma coisa de f de 1. Por quê? Porque daquela segunda equação, eu tenho f de A ali, f de A aqui, o que você faz? Chupa, corta essa danada agora. Vai sobrar que o f de 1 só pode ser 0. Se o f de 2 mais f de meio era igual ao f de 1, ele só pode também valer 0. Tudo bem? E aí eu mato a alternativa A, uma questão aí, mais uma vez eu vou enaltecer o zoom, ataque imediato. Certo? Vamos lá, questão 30. Essa questão dá o que falar, cara. Questão chatinha, análise combinatória, o cara fala... Em cada ingresso vendido, blá, 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 conta uma história triste, teatro, tal, não sei o quê. Aí fala, lugar da mesa em que cada comprador se senta, não vem especificado no ingresso, né? Aí, devendo 6 ocupantes entrarem em acordo, rola toda uma DR, antes dele sentar, cadeira é minha, senta aqui e tal, né? Aí ele fala, os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridas por um casal de namorados, aí dia dos namorados chegando, a galera toda romântica, paz e amor, eu vim comer na mesa, vim assistir o show e tal. E 4 membros de uma mesma família, certo? Eles concordam que os namorados têm que ficar junto. E aí, basicamente, a questão quer saber de quantas maneiras a gente pode fazer isso, certo? Pra gente analisar a primeira posição dos namorados, vamos junto pro quadrinho pra gente tentar visualizar um pouco isso aí. Repara que os namorados podem estar juntos em 4 posições diferentes. Eles podiam estar juntos nessa situação, certo? Ou poderiam estar juntos nessa aqui, ou tá juntos nessa aqui, ou finalizando a última que seria essa aqui, certo? Ou seja, tem um total de 4 maneiras que os casais podem ficar, que o casal, perdão, de namorados pode ficar junto. Voltando e indo para a resolução, a gente acaba tendo
o seguinte, cara, o casal de namorados possuem 4 maneiras distintas de se sentar, acabamos de ver isso no desenho mesmo, só que para cada uma dessas maneiras eu vou ter o seguinte, para o casal eu vou ter 2 fatorial, já que eles podem permutar entre eles, e depois para a família vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 fatorial maneiras, o que equivale a 48 multiplicado. Só que esse 48 é para cada uma daquelas 4 situações dos namorados, caindo um total de 4 vezes 48, que é 192, um espetáculo, uma diversão de maneiras para a gente trabalhar aí, tudo bem? Vamos para frente então. Questão 31, o cara tá suando, tá acabando e vem mais texto, mas ele tem sangue nas veias, ele tá maluco, ele vai matar essa prova, ele quer devorar a prova, camiseta na cabeça, sai de rolê e ele continua. Ele continua e não para. E lê, quando 5 funcionários trabalham simultaneamente numa repartição pública, cada um consegue atender em média 30 pessoas por dia. Assim, eles geram um total de 150 pessoas por dia, certo? Aí ele fala, aumentando o número de funcionários, rola um BO, tem pouco computador, tá? A galera fica meio no estresse e tal, não consegue todo mundo trabalhar bem. E tem aí uma queda na produção. Ele conta também que estima que para cada funcionário adicional que passe a trabalhar na repartição, a média de atendimento diário por funcionário vai cair 2 pessoas, porque o cara não vai conseguir atender tanta gente. Aí, de acordo com essas alternativas, ele quer saber o menor número de funcionários que deverão trabalhar simultaneamente nessa repartição para que o total de pessoas atendidas seja 192. Vamos ver, vamos tentar trabalhar com isso aqui. Das informações, sendo X o número de funcionários que vão entrar na parada, certo? O número de funcionários adicionais, eu consigo construir a seguinte relaçãozinha. O número de funcionários da empresa vai ser 5 mais X. Aqueles 5 que já estavam, mais os X que vão entrar. O número médio de atendimentos era 30, só que vai cair 2 para cada funcionário novo. Daí rola esse Xzinho aqui na parada, certo? E o total de pessoas que eu quero atender são 192 pessoas. Pô, o total de pessoas vai ser o que cada um consegue atender, vezes o total de pessoas tem, juntando tem que dar esses 192 pessoas. Distribuindo isso aí vai cair numa equação de segundo grau. Você usa qualquer um dos seus infinitos métodos Jedis para matar isso aqui. Puxa, sabe, de luz, faz some produto, faz básica, faz o que você quiser, dança Macarena, mas chega na resposta de x igual a 3 ou x igual a 7. Mas ele quer saber o menor número de funcionários que devem ter. Então, para chegar nessa produção, ou eu vou ter que acrescentar 3 funcionários, ou vou ter que acrescentar 7 funcionários. Como ele quer saber o menor, eu vou acrescentar só 3. Cuidado que o cara se emociona, fala, é 3, não tem alternativa. Pega o 7 e erra, né? Parabéns, parabéns. Não, 3 é o que entrou a mais. Mais aqueles 5 funcionários que já tinham, eu vou chegar num total de 8 funcionários aí, alternativa C, tudo bem? Estamos chegando no fim, vamos continuar com garra e coragem. Questão 32. Em uma pirâmide quadrangular regular, a área lateral é o dobro da área da base. Nesse caso, cada face lateral forma com o plano da base um ângulo que mede charambas. Vamos para a resolução, mas vamos no desenho junto, vamos lá para o quadro para a gente trabalhar legal. Então, seguinte, trabalhando aqui que o lado dessa pirâmide de base quadrangular, regular, blá blá blá, é x, eu vou ter aqui no meio esse triângulo em que esse cara vale x sobre 2. Aqui seria a altura da pirâmide, o que na verdade nessa questão não vai importar quase nada pra gente, e tenho aqui essa H, que foi chamado de Hzinho, que na verdade é a apótema da pirâmide, ou a altura aqui da face, certo? Ele falou que a área lateral é o dobro da área da base, então eu vou fazer essa relação. A área aqui lateral vai ser o quê? 4 vezes x mais h sobre 2, certo? Menos 2xh que ele trabalhou aí, certo? A área da base, bom, essa é tranquila, a área de um quadrado. Vai ser basicamente x ao quadrado. Quando você equacionar essa relação de que a área lateral é o dobro da área da base, você vai cair que aquela alturinha é exatamente igual a x, certo? Maravilha! Se essa alturinha é x,
eu já não tenho muito o que encanar. Esse cara vai ser x, esse aqui já sei que é x sobre 2, eu posso fazer relação trigonométrica no triângulo retângulo usando esse ângulo. O cosseno vai ser lá pra gente o cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembra? O coca-coca hip-hip, ele mesmo. E aí, no lugar do hzinho hipotenusa, eu vou botar x, caindo na relação de que o cosseno de θ é meio. Aí você para e pensa, opa, cosseno de θ dando meio, só pode ser o θ valendo 60 graus e você mata a alternativa D e arrepia uma questão que muita gente vai pular só porque é geometria espacial. A galera tem medo, mas você, aluno do CPV, sangue no zóio, faca na caveira, imortal negócio, sem medo de morrer, vai olhar pra essa questão, geometria espacial, é comigo, mano, certo? É comigo, tapa no microfone mesmo, não é? Então vamos lá, vamos para a questão 33, uma questão de números complexos, tá aí, lembra do zoom, zoom, zi, menos 1, menos i, zoom, zi, zoom, zi, menos 1, menos i, ou não é? E ele fala, considere um número complexo z de módulo 10, certo? Tá o quê? Z vai ser igual a k mais i ao quadrado, em que k é um número real. E ele quer saber a parte complexa, real desse número complexo que é. Então é o seguinte, primeiro de tudo, o que eu fazer? Bom, se ele quer o módulo, eu tenho que módulo de w ao quadrado é a mesma coisa que módulo de w ao quadrado. Oh, beleza. Eu vou tirar esse cara que vai ficar raiz de o k ao quadrado mais 1, certo? Vai ficar aí igual a 10. O ao quadrado com a raiz pick this thing, é ou não é? Vai ficar que o k ao quadrado mais 1 é igual a 10, portanto o k ao quadrado vai ser igual a 9. Só não vai esquecer que você quer saber a parte real, não só o k, é ou não é? Quando eu jogar no número complexo lá, que é k mais i ao quadrado, isso vai dar que meu número complexo é k ao quadrado menos 1, que é o i ao quadrado que virou esse menos 1, mais 2k, ficou faltando um izinho aqui, pena, mas tem o izinho lá da parte imaginária, ou não é? E aí ele quer saber só a parte real, que fica sendo esse k ao quadrado menos 1 com a parte real, só que o k ao quadrado acabei de descobrir que é 9, 9 menos zumbi vai dar igual a 8, que a gente chega na alternativa B, matando essa questão tão espetacular, certo? Bonita questão. Vamos para a penúltima, meu Deus do céu, é muita emoção. Ele fala, os trens de determinada linha passam numa determinada estação a cada 15 minutos pontualmente. Ó, espetáculo, não é o Brasil, não é. A probabilidade de que uma pessoa chegue à estação em um instante qualquer do dia e tenha que esperar mais do que 10 minutos por esse trem é igual a... Bom, vem comigo. Só para não ter que ficar analisando um monte de quebradinhos de 1 minuto aí, né? Eu vou dividir em 3 intervalos de 5 minutos. Os primeiros 5 minutos é o primeiro intervalo, de 5 a 10 o segundo, de 10 a 15 o terceiro, certo? Seguinte, para que essa pessoa tenha que esperar 10 minutos, ela tem que se encontrar naquele primeiro intervalo, que ela faltam ainda 10 minutos, pelo menos, para chegar o próximo trem aí, já que demora 15 minutos. Ou seja, é 1 em 3 intervalos, matou, você já vai cair aí na nossa alternativa B, certo? Se bater esse desespero, você podia jogar, tem lá 5 barrinhas de minuto, pelas 15 no total, ainda assim ia cair num terço, tudo bem? Perfeito, maravilha! Questão 35, que é a última, o cara olha para a figura e fala, nossa! Mas não tem essa pilantragem na cabeça. Ele falou na figura a seguir, a base inferior do cubo de aresta A, opa, cubo tem todas as arestas iguais, está inscrita na base superior do cilindro circular reto de altura também A, certo? Ele dá a figura e fala a distância entre o vértice V do cubo e o centro da base inferior do cilindro é igual a... Vamos para o quadro, vamos trabalhar. Já que o INSPER adora questões desse tipo. Uma questão com uma geometria espacial meio complicada, meio medonha, só que você mata só com Pitágoras. Todo semestre tem essa questão. Geometria espacial, medonha, que você só precisa fazer Pitágoras. E essa não é diferente. Ele quer saber a distância
de lá, do centro, certo? Do centro da base inferior do cilindro. Olha lá, a base inferior tá lá. Bonitinha, é ou não é? Ele quer saber a distância desse centro e o vértice V tá lá, certo? Isso está dentro da nossa figura. E aí eu precisaria fazer só o raio aqui do cilindro e a altura geral da brincadeira que eu consigo matar. Se aqui é A e aqui é A, tudo a gente cai com 2A, é ou não é? Vamos ver num desenho um pouco mais decente e com um pouco de mais dignidade como ficaria isso no segundo slide, certo? Aqui está a nossa figura, aquela relação que eu falei. Como esse ladinho aqui, que é o R, o raio do cilindro, ele também poderia ser colocado aqui em cima, ele vai valer metade da diagonal do quadrado que representa a base desse cubo. A diagonal do quadrado é L raiz de 2, no caso A raiz de 2, então essa metadezinha, que é igual a essa de baixo, vai ser simplesmente A raiz de 2 sobre 2, um espetáculo. Mandando Pitágoras aqui na brincadeira, facilmente você consegue chegar na relação seguinte, que vai trazer que VO, essa é para a galera da Vila Olímpia, vai ser igual a 3A raiz de 2 sobre 2, o que gera pra gente a alternativa E, tudo bem? Espetáculo tá aí, morta a última questão da nossa prova, certo? Terminou, passou o gabarito, chegou lá e, fim, camiseta na cabeça, sai de peixinho pra galera, certo? Só um comentáriozinho aí sobre a prova. Cara, a prova do INSPER mais uma vez surpreendeu, certo? Ela vem melhorando muito a qualidade, vem sendo uma prova cada vez melhor e essa particularmente eu gostei muito. Acho que com certeza eles vão conseguir selecionar os melhores candidatos, que são vocês, nossos alunos, que eu tenho certeza que arrepiaram nessa prova que para quem está bem preparado, não trouxe nada demais, algumas contas chatas até, algumas questões mais trabalhosas, mas no geral você conseguia matar muito bem, certo? Senhoras e senhores, desejo a vocês uma ótima sorte e muita felicidade no INSPER que aguarda vocês aí, certo? Aquele abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que você vai ver esse vídeo, o importante é vai com tudo, vai do bem e tchau! Não tenho medo de morrer!